Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Dri? Bom dia para todos e todas aí que estão no estúdio, Sinara, Yuri. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Ivan, eu queria começar perguntando sobre essa PEC da blindagem, ou da que está sendo apelidada de bandidagem, que ontem não conseguiu ser, né? Não foi a votação. Eu queria que você explicasse o que está em jogo com essa PEC. Olha, nos últimos tempos para cá, é uma das coisas mais perigosas que pode acontecer no país e que seria votada na calada da noite, entendeu? Com um texto desconhecido, uma ofensiva da extrema-direita e do centrão para escalar durante o julgamento do genocida, que está logo aí adiante, e criar uma blindagem completa aos deputados, entende? De todo tipo, aqueles que dão golpe de Estado, aqueles que roubam nas emendas, que batem mulher, que assassinam gente, entendeu? Crime de mando, o que você quiser, tinha ali. Tem 90 deputados enrolados no STF. E eles queriam criar, vejam vocês, uma blindagem em que todas as decisões seriam tomadas agora pela Câmara dos Deputados. Então, para qualquer deputado ser indiciado, então, tem uma autorização da maioria da Câmara, uma maioria circunstancial, certamente, em que eles determinariam se vai abrir o processo, entende? Quando vai abrir o processo e quem vai julgar. Que eles estavam estabelecendo que um tribunal regional federal, entende? Que o Tribunal de Justiça de um Estado, que o STJ julgasse antes de chegar à última instância, que é o STF. Ou seja, é coisa para 5 anos e etc. Eles queriam, sem dúvida, uma impunidade absoluta. O quórum no Supremo, para continuar qualquer processo, seria 2/3 do Supremo, hoje é metade, entendeu? Pois eles seriam. Tudo teria que passar de volta depois da decisão do Supremo. Veja. Eles autorizariam depois também. Eles dão um prazo de 90 dias depois para que o caso volte a ser analisado. Então, o Congresso Nacional virou o Tribunal de Justiça do país. Não tem mais poder judiciário, e isso faz muito bem a lógica que eles estão estabelecendo, combinada com o Trump, de que aqui no Brasil tem uma ditadura da toga. Tá? E olha, veja a comparação. Sabe qual era o texto original? Era a Constituição de 88. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu nunca vi algo tão esdrúxulo. Eles estavam reivindicando a resistência à ditadura, por exemplo, a cassação do deputado Márcio Moreira Alves, de 68, por um ato de denúncia e rebeldia contra a ditadura militar, comparando isso, que uma ditadura, eles proibiram a cassação do Congresso, na época, proibiu a cassação do Márcio Moreira Alves, e no dia seguinte, então, o AI-5 foi promulgado, entendeu? Com o álibi daquele, quando o AI-5 já estava totalmente planejado. Então, eles falaram o seguinte: só em 2001, eu acho que foi mudada a lei. Sabe por quê? Pelo seguinte: já tinham 200 casos de deputados aqui, e era uma impunidade total, não se julgava nada, e nós não estávamos em ditadura. E aí o que aconteceu? Mudaram a lei. E naquela época, só 2 foram julgados. Um deles era aquele Pascoal, do Acre, que usava motosserra, era um PM que usava motosserra para matar pessoas no Acre. Ele era um dos 2 que foram caçados na época, entende? Então, a impunidade, eles querem voltar, falar o seguinte: tinha uma ditadura e tem uma ditadura agora da toga. É uma narrativa, é um absurdo total, e o Centrão, que não é besta, fala assim: é a blindagem total, inclusive para as emendas parlamentares, que tem 60 deputados enrolados e etc. Se isso fosse votado, ele daria um sinal para a sociedade. Hugo Mota, hoje, é um refém, entende? E um conivente ao mesmo tempo. O cara que vem com a tradição do Cunha, entende? Com a tradição do Lira, e quem está por trás desse jogo todo
é o Lira. É o cara que fez o acordo para tirar o motim da mesa aquele dia, deixando a desmoralização do Hugo Mota daquele jeito. Tanto que os caras não foram punidos, foi mandado para 60 dias. Felizmente, eles não chegaram a um acordo, um queria mais e mais, e aí começou a haver resistências, e o relator, o Lafayette, ele tinha um texto, mas queria um texto bem mais duro ainda, então a coisa complicou, e aí não foi votado ontem. E essa é a principal vitória de ontem, não ter sido votado. E eu espero que não seja a semana que vem e não seja nunca, entende? Porque vai ser na semana do julgamento do Bolsonaro. Ô, Ivan, eu tenho duas perguntas, vou colar uma na outra. Tá todo mundo perguntando aqui no chat se tem como entrar com inconstitucionalidade desse projeto. E a segunda é, pressupondo que passe a constitucionalidade, e você está celebrando que não vai ser votado, essa celebração de que não vai ser votado é porque, se for votado, passa, com certeza? É isso? Não, é claro que eles foram tão longe que alguns setores de partido falaram: não quero meter a mão nessa cumbuca. Mas, teoricamente, todos os líderes do Centrão, todos, entende? Anuíram de votar ontem com o Hugo Mota. É que o texto é perverso demais, entende? Eles iam apanhar tanto, inclusive da grande imprensa, tá? Basta ver ontem o Estúdio I da Globo News, em que o Sóstenes Cavalcante, debatendo ali com o Linivelli, ele abriu o jogo. Aquele cara, ele perdeu todos os parâmetros e limites. Inclusive, ele está ali no Conselho de Ética da Corregedoria também. Ele está mentindo à torta e à direito para defender o Bolsonaro até o inferno. Então, o que acontece? Todos os jornalistas foram para cima. Aquilo é um absurdo. Está todo mundo sentindo que isso não tem limite, entendeu? Isso aí é um atentado à liberdade, etc. Então, para mim, passa. Em última instância, ele centraliza e passa. Agora, eu não estou ainda comemorando, não, hein? Eu sofri até às 11 horas da noite aqui, entendeu? E eu achava que a única solução era adiar, porque se fosse, a gente não segurava, entende? Porque o Hugo Mota virou uma marionete na mão desses caras, e é o Lira que está atrás disso. Inclusive, atrás disso já tem, e do julgamento do Bolsonaro, estão todas as perspectivas para 2026, desembarque do governo, entende? Adiantar a campanha eleitoral. É disso que está se tratando aqui, violando qualquer princípio, voltando ao autoritarismo e assim, o descambamento da Constituição. Mas a questão principal que você perguntou é a questão da inconstitucionalidade. Sim, claro, tem vários artigos que são totalmente inconstitucionais. Você fica determinando para o Supremo tudo que ele tem que fazer. Quem faz controle de constitucionalidade no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa é a função exímia dele. Então, e é isso que eles estão contestando. É como no marco temporal. Você vota o marco temporal, entende? 9-2 no Supremo, eles pegam um voto por maioria, uma PEC aqui, e falam: acabou o marco temporal. Está valendo o marco temporal deles, entende? E não o artigo 231 da Constituição. A mesma coisa foi com o IOF do decreto do Lula, que tinha... Eles falavam: votou por 383 votos, quem manda é o Congresso. O Congresso é a maioria é a sociedade. E isso é uma picaretagem. Então, é claro que o Supremo ia declarar inconstitucional, e aí o conflito. Entende? Aí sim, você aumentaria o conflito, e falando que o Supremo intervém em tudo, a ditadura da toga e etc. Esse é o principal problema. Claro que era inconstitucional, entende? Mas eles estão dispostos a escalar. É isso que eu estou querendo dizer, entende? Não é à toa que a casa do Bolsonaro está cercada. Aliás, deixa eu dar um palpite. Eu colocaria drones em cima da casa do Bolsonaro, tá? Uns 10 drones dali até a Embaixada Americana, a Guantánamo de Brasília. Muito bom. Ô, Ivan, tudo bom, Ivan? Ivan, sabe o que eu acho interessante sobre essa história do foro privilegiado, né? Que o discurso do bolsonarismo é que não tem
deputado não tem que ter foro privilegiado, na verdade, visando apenas que os processos do Bolsonaro vão para a primeira instância. Esse é o objetivo deles, né? Mas eles não querem acabar com a imunidade parlamentar. Pelo contrário, todas as vezes que eles falam barbaridades, que eles defendem barbaridades, eles alegam que eles têm imunidade parlamentar para falar barbaridade. Já perderam várias vezes esses processos. Para acabar com o foro privilegiado, tinha que acabar junto com a imunidade parlamentar, certo, Ivan? A imunidade parlamentar, entende, é uma questão importante, porque você nunca sabe em que regime você vai estar. Então, mas pela sua palavra e ação como parlamentar. Exato. E a imunidade não é igual à impunidade. O cara não pode falar o que ele quiser. Foi aquele Daniel Silveira que começou. Os delinquentes aqui do PL, que sobem na tribuna, se você fosse levar à risca, você caçava 30, 40 caras aqui, entendeu? Porque as barbaridades que eles estão falando, os xingamentos, inclusive, entende? Desanda qualquer tipo de relação política, de sociabilidade, etc. E o bolsonarismo criou a intolerância e o ódio e eles normalizaram isso. Então, eu sou a favor da imunidade material, não sem limite, primeira questão. Segunda questão, a imunidade não protege crimes, inclusive nessa lei, entende? É aquela questão, você não, até a prisão em flagrante delito eles querem tirar, você está entendendo? E dizer, não, isso também a gente decide aqui, um assassinato, entendeu? Um atropelamento que o sujeito faça, essas coisas, né? Então, é um jogo de palavras, entende? E me desculpe, tem muita mídia que passa pano para burro nesse negócio, em nome da liberdade de expressão, entende? De não ter censura. Nós vamos extrapolando, não vendo qual é o central hoje. O central hoje é a defesa da democracia, que deve terminar com esse processo do golpe de Estado, entende? Sem... Aliás, eu acabei de ler uma entrevista, um artigo da Economist, que todo mundo conhece, elogiando o Brasil, a democracia brasileira que está resistindo ao trumpismo, entendeu? E tal. Então, esse é o rumo, tá? Mas a batalha está difícil aqui, veja. Precisa ter fígado, porrada, entende? Mas não, vamos para cima, entendeu? Não tem conversa, tem que julgar essa figura execrável, eleita no Brasil, cometeu tantos crimes, e ver se a bola baixa um pouco. Eles estão querendo descartar ele também. Eu acho que a saída deles é o bolsonarista invernizado que não consegue ser invernizado, ele desbota logo. Entende? Então, vamos ver para onde vai. Oi, Ivan. E outra incoerência... Desculpa, Adri, pode falar. Não, pode falar. Não, fala, seria. Não, era só emendar que outra incoerência dos bolsonaristas é se dizer em defesa da infância e se ter votado contra o PL contra a adultização, né? Não, mas eles não votaram contra, Sinara. De manhã eu participei do embate com o Nicolas Ferreira, na Comissão de Educação, entende? E ele votou um projetinho que não era amplo, como esse que foi com a comoção daquele vídeo que viralizou, né? A Lei Felca, né? Lei Felca. Acho que é o 27 e 29. Então, o que aconteceu? Ele tinha um projeto, ele conseguiu enfiar na pauta que era contra os professores, primeiro. Os professores são as pessoas mais perigosas do mundo, entende? E passou por 2 votos ainda por cima, entende? Mas a gente fez um embate violento com ele. Então, o que acontece é o seguinte: onde é que nós pegamos eles? Eles sabem que aquilo se tornou extremamente impopular. Então, botar digital contra, eles falaram contra a semana inteira. Contra, entendeu? Isso aí é acabar com a liberdade, a censura, a proteção das big techs. Ou seja, assim, eu quero liberdade e algoritmo para mentir, entende? E para monetizar. Então, essa é a fraqueza deles. Então, quando chegou na hora, eles foram cozinhando, conversando com o relator e tal, e sabe o que aconteceu? No final, foi votado por unanimidade.
Agora, quando teve a comemoração lá, eu até fiz um vídeo sobre isso, nenhum deles subiu para comemorar, só a esquerda e o pessoal mais progressista que subiu lá em cima. Então, eles não tiveram coragem, mas eles conseguiram obter ganhos e limitações. Foi isso que redução de danos, vamos chamar assim, entendeu? Mas não aguentaram bancar, entende? Ficar do lado das big techs e no fundo, eles alimentam a pedofilia, né? Não precisa falar do pintou um clima do Bolsonaro. Verdade, né? Ivan, e o Eduardo Bolsonaro? Eu vi que ontem ele estava participando de uma audiência, ele está nos Estados Unidos desde o de fevereiro, está atuando contra o Brasil e continua deputado, como se nada, recebendo salário, não vai acontecer nada com ele, Ivan. Essa audiência, aliás, né, Dri, foi um escândalo ela ter se concretizado, né? Com Alan dos Santos, com pessoas que a Câmara disse que não ia ouvir, aí botaram o Alan dos Santos, que é foragido, botaram o Eduardo Bolsonaro chamando o Alexandre de gangster. Quer dizer, tá uma bandalheira aí na Câmara, hein, Ivan? Não, aqui é o que eu falei, entendeu? A direita, você tem a extrema-direita, não é só o bolsonarismo raiz, eu diria assim, é o fascismo em estado puro. Tá? Aí você tem uns 40, 50 deputados, a maioria são coronéis, policiais, policial daqui, de lá e tal, entende? Que não tem limite nenhum, eles são a base da Comissão de Segurança Pública e etc. Né? O conjunto do PL, praticamente algumas exceções, etc., e bolsonaristas de partidos como o PR, o PP, entendeu? União Brasil, eles formam já uns 140, umas 140 figuras aí, ou seja, como avançou. Agora, o conjunto dos partidos, essa fusão, por exemplo, do progressista com União Brasil, pelo amor de Deus, né, gente? Aquilo é um reacionarismo só, entendeu? Então, o que está acontecendo é o seguinte, eles dão guarida para eles. Eles precisam do bolsonarismo para ganhar, mas não querem o Bolsonaro na disputa, o Bolsonaro e a máfia de sangue dele, certo? Ou seja, os filhos. Então, as concessões que são feitas aqui, e a humilhação que o Hugo Mota sofreu com o motim, entende? Mostra que tem uma correlação de força, e apesar de todas as críticas que estão vindo da sociedade, até da grande mídia e etc. Então, botar esses caras... O Eduardo Bolsonaro, o caso dele está no Conselho de Ética, tem 2 pedidos lá, entende? Eles não botam para votar, eles vão querer que isso vai até a perda do mandato por faltas, entendeu? Mas eu acho que tem um limite. O Eduardo Bolsonaro, não sei se vocês perceberam, ele fez um vídeo não sei se foi sexta, sábado, e quando botaram a polícia lá, entendeu? E ele xingou, ele foi destrambelhado sem limite. A grande mídia não deu visibilidade para esse vídeo do Eduardo Bolsonaro, porque é um destrambelhamento total. Agora, o cara opera, ele e o Paulo Figueiredo operam sob as ordens diretas do Bolsonaro. Tudo que eles fizeram são... Tanto que o Paulo Figueiredo propôs ontem numa live ocupar de novo a mesa da Câmara. Veja, outro motim. Então, eles não têm nenhum limite, e eu acho mesmo que o problema é que entrar numa live é diferente de coisa presencial. A Polícia Federal ia lá e grampeava os caras na hora, entendeu? Etc. Então, o rumo do Bolsonarinho aí, do Bananinha, é que é o seguinte, ele não entra mais no Brasil, se entrar ele vai ser preso, tá? Então, vai ter um processo, vai cumprir cana mesmo, entende? Por traição à pátria, inclusive. Então, nós temos que aguentar esse negócio que as redes sociais passam de limites. E, além do que, o trumpismo e as big techs são tudo a mesma coisa. São os amigos do trumpismo com as retaliações. Então, tem aqueles que têm receio de reações. Na grande mídia, nos editoriais dos jornais também, entende? É uma coisa fantástica essa nossa mídia. Eu estava lendo aqui o editorial da Folha, só para entrar na mesma questão, praticamente eles culpam o Lula pela reação do Estado terrorista de Israel, que está praticando, sim, um genocídio em Gaza. A culpa é do Lula,
porque ele nunca devia ter falado comparado com o Holocausto, porque... Veja você, gente, como é que pode ser complacente com o que nós estamos assistindo nos vídeos? Está sendo televisionada, entende? Não é mais guerra que você não via, entendeu? Só via notícias e tal. Não, está sendo televisionado. A mesma coisa é as redes sociais, que ainda são capitaneadas por ele. Mas o Bananinha, ele está desmoralizado entre os pares, tá? Eu digo assim, o Centrão já deu uma escanteada nele. É muito irresponsável, entende? Eles gostaram que ele saiu da disputa, porque ele está fora da disputa, entendeu? E, ao mesmo tempo, eles gostaram também que o Bolsonaro, de verdade, não tem chance dele estar na disputa. Então, eles querem logo entrar para a campanha de 26 e a família Bolsonaro ter uma decisão que seja a seguinte: vamos todos para o bolsonarista invernizado, que nós não queremos a esquerda no poder. Mais ou menos é isso, mas dá raiva, dá, né? E quem você acha que vai ser esse bolsonarista invernizado? Será que vai ser o Tarcísio? Não precisa tirar da cartola, não, entendeu? Ele já está aí circulando, entendeu? Esse Tarcísio, eu vou dizer para você, é um dos caras mais perigosos que tem aí. Inclusive ao lado do Kassab, tá? Que é outro cara muito perigoso, entendeu? E esse Ciro Nogueira, essas figuras aí já tomaram a decisão, entende? Agora, quem não tomou a decisão é o próprio Tarcísio, porque se o Lula cresce, ele perde o estado de São Paulo que está na mão dele, você está entendendo? Então, esse é o dilema que eles têm, mas ele está em plena campanha e ele mente muito. E eu diria para você, o que eles fizeram na polícia de São Paulo, ele e aquele Derrite, é fascismo puro. A gente cansou de entrar no Ministério Público, ir para cima deles. Felizmente, eles estão sentindo, porque o que acontece na polícia de São Paulo é uma barbaridade em termos de violação de direitos humanos, etc. Agora, não é só isso. Ele está entregando dinheiro para a elite paulista. E ele botou o boné do MAGA. Essa foi o maior erro que ele cometeu. E atribuir ao Lula o tarifaço. Está difícil dele sair dessa questão, mas ele opera junto com os outros governadores. E a elite paulista, e não precisa dizer do mercado financeiro, aquele é um antro, né, de sabotadores. E o agro que agora está pedindo pinico para o governo para financiar o tarifaço, entende? Cadê o Pedro Lupion para falar aí, ô Trump, vamos parar com isso, você está prejudicando a gente, a China está abrindo os mercados aqui, da soja, da carne, entendeu? Não, eles são bolsonaristas fascistas mesmo, entende? Então, o agro se tornou um núcleo ideológico, entende? O mercado financeiro também. Então, eles vão lá fazer discurso nesses bancos, Nubank, sei lá o quê, entendeu? Então, e tenha público. O público está na grande mídia também, inclusive na Globo. Oi, Ivan, eu vou aproveitar aqui e trazer os superchats que a nossa audiência enviou. Primeiro, ler o do Edson aqui, que pediu desculpa por ter se equivocado acerca da operação da Polícia Federal, que a gente noticiou mais cedo. Obrigado, Edson. A Débora Bianchini fala o seguinte: deputado, vocês têm que jogar na cara do Gumoto os funcionários fantasmas no gabinete dele. É uma forma de expô-lo perante a sociedade. O Edson pergunta, eu vou ver em duas. Primeiro eu vou trazer essa pergunta e depois um elogio, que é o seguinte: Ivan, Ionesco ficaria ruborizado com os absurdos do Congresso. Por que esses absurdos estão normalizados hoje? Nós erramos ou fomos derrotados na narrativa? Pergunta o Edson. E por fim, a Maria Rita Guedes diz: é isso mesmo, Ivan, o Tarcísio é muito perigoso. Então, primeiro aqui a provocação da Débora e depois comentar a pergunta do Edson, deputado. Não, veja, ela está certa, Débora. O problema principal aqui é que você está jogando com uma temática gigante, entende? Por exemplo, eles estão com o imposto de renda na mão, entende? Isso é um grande ganho do governo, tá?
Isso talvez será uma das principais bandeiras. O Lira é o cara que está atrás de tudo isso, você entende? Então, ele fez um relatório que, rigorosamente, é só sinalizações importantes. Vai começar a cara mais rico pagar um pouco mais de imposto, pouco mais, entendeu? Não é a reforma do imposto de renda ainda, não. Assim como os lucros e dividendos, é só uma sinalização. Eu estou falando isso pelo seguinte: para o governo Lula, essa pode ser uma das principais bandeiras, tá? Para você ganhar todo um setor. São 17 milhões de contribuintes do imposto de renda que serão beneficiados de isenção total até 5 e mais a isenção parcial de 5 a 7.350. Mais 17 milhões de pessoas. Só que a arrecadação é baixa, é menos de 30 bi, entende? Mas é sinalizador. Agora, o que eles estão ameaçando? Não vai ter a compensação. Você que se arrume, corte no gasto de educação, da saúde, mas o relatório do líder que saiu de lá manteve o texto. Então mais de 600 mil ao ano, até 1.200, entende? Chegará a 10. Chegará, tá? Então, 0,83, 2,5, 5 e tal. Então, é mínimo, mas é importante, é uma bandeira. Eles querem paralisar o Congresso. A mesma coisa, essa bandalheira que nós analisamos aqui no começo, que é a impunidade total deles, porque a correlação de força do Congresso é a seguinte hoje. Na minha opinião, tem mais de 380, 390 parlamentares pela direita, entendeu? E não tem 130 com uma visão progressista de esquerda, democrática e tal, mas quem vai para o pau mesmo é menos ainda, entendeu? É uma minoria de umas 2 ou 3 dezenas no máximo, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essa rachadinha aí, que isso aí é a rachadinha dele, lotar o capataz da fazenda dele no gabinete, essas coisas todas. E deixaram até, foi tão sem vergonha que eles deixaram até eles registrarem em cartório, entendeu? O acordo, veja. É impunidade. Por que a mídia não falou disso até agora também? A grande mídia, que gosta da sua parte udenista, vamos chamar assim, entendeu? E nós mesmo, porque aí você vai ficar falando sozinho, não vai ter repercussão, nem no partido, nem na mídia, nem em lugar nenhum, entende? Você vai entrar no Conselho de Ética contra ele. Hoje, ele é um divisor. Então, certamente, alguém vai falar, entende? E eu vou dizer para você, a extrema-direita será talvez a primeira a falar, um daqueles malucos deles. Eles estão precisando do cargo do sujeito, entende? Então, certamente a gente vai acabar falando, mas a gente tem que estar discutindo isso com o global da história, para não ser um foco imediato, porque a gente sempre denunciou essas coisas. O Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, alguém foi punido por isso aí? Ninguém. Tem 300 casos de rachadinha aqui, entende? Então, por isso que a questão principal é a grande política do momento. Se você jogar só para isso, não tem uma função imediata, porque não haverá cobertura para essa questão. Não sei quais foram as outras questões que você falou, Yuri. Aqui a do Edson por que esses absurdos são normalizados hoje? Nós erramos ou fomos derrotados na arte? Bom, primeiro vamos ser objetivos, entende? Nós perdemos, nós podemos estar até nos recuperando um pouco, nós perdemos narrativa em rede social. Eles ganharam. Steve Bannon, entendeu? O bolsonarismo em geral, eles ganharam a versão, tanto que eles ganharam a eleição também, entende? E hoje eles mentem o suficiente para você ver em qualquer pesquisa, independente de conteúdo, você vai ter um negativismo de 40%. Se você falar até contra o negócio de imposto de renda, é capaz de ter 30%, 40% contra, porque se é o governo Lula que está apresentando, já entendeu, para mandar para as calendas e etc. Então, mas acho que isso mudou um pouquinho, não, Ivan? Está mudando, é isso que eu falei, Sinara, entendeu? Eu acho que a gente está conseguindo. Até eu estou aqui, velhinho, eu não sou digital, entende? Outro dia eu consegui 1.500.000 visualizações contra o Salles da CBN, na Band News, porque ele veio me falar que nós
entendeu? Os que mataram na ditadura foram anistiados. Eu falei, pô, o cara veio falar em anistia comigo, entende? Aí nós demos um banho nele, vê esse vídeo aí, entende? Eu mesmo não esperava, não sei nem por que viralizou, porque eu não entendo de rede, entendeu? Eu não entendo muito. Só tem uma equipe que faz, etc. Eu estou falando só, é que você consegue, tem gente nossa aí que é muito mais midiática, a Erika Hilton, entendeu? Eles são bem mais preparados, etc. Eu quero dizer o seguinte, eles também cansaram um pouco, é uma saturação de mentiras sobre costumes, etc. Mas eles vêm com uma técnica que não é pouca coisa. Essa questão do Steve Bannon, o controle do algoritmo é deles, porque eles têm uma relação direta com as Big Techs. Por exemplo, na negociação da adultização aqui, eles chamaram as Big Techs para negociar com o relator. Foi eles que chamaram. Eles têm o controle, as Big Techs. Abrem o algoritmo para eles, entende? Ou seja, impulsionam os conteúdos deles, entende? E eles pagam com a não regulação das redes, entende? E logicamente, as Big Techs têm ideologia. Não existe essa neutralidade da rede. Talvez há 15 anos atrás nós falamos assim, poxa, a internet é uma coisa muito boa, está tudo lá. Hoje não, entende? Você já sabe como é que as coisas funcionam, entende? Tem dono. Então, eu acho que isso, ainda nós não ganhamos nas redes, mas a verdade vai prevalecer. Não é à toa que o Lula continua sendo o principal protagonista. Mesmo que ele esteja, porque o governo Lula não é apoiado nem por 50%, é por 40%. Quando você bota os nomes lá, é o nome que está lá em cima, isso significa que tem marca, que tem confiança política, etc. E eu não sei até onde essa questão tem densidade deles, assim, sabe? Se isso daqui a pouco não vai esvaziar. Cadê a Joyce Hasselman, por exemplo? Entendendo? Cadê a Zambelli? Será que a rede da Zambelli vai ser gigante? Continua a ser gigante? Não. Entendeu? Então, nós temos, agora, um sargento da PM tem milhares de seguidores e só fala, não posso falar palavrão no ar. Pronto. É complicado. Muito bem, tem mais alguma pergunta, Yuri, e do chat? Acho que não, né? E Sinara? Não, eu ia só falar para ele, né? Eu tenho visto uns vídeos do Lindbergh bem animado aí com a aprovação do imposto para... De imposto de renda. Para quem ganha até 5 mil, e, por outro lado, também esse imposto dos bilionários. Você está com esse otimismo todo, Ivan? Não, veja, eu fui da comissão, eu fui do GT, tá? Então, nós ficamos muito preocupados, Sinara, porque o Lira, o tempo todo, é óbvio que até 5 salários eles vão votar a favor, todo mundo vai votar a favor. O problema está nas compensações. Então, ele ficou o tempo todo ameaçando. Sabe aquelas frasezinhas assim, mas 50 mil, entende? É classe média, entendeu? Não é super rico. 50 mil, mas o problema é subir de 50 para cima, entendeu? Fala para um pobre aí que o cara ganha 1.200.000 por mês, não quer ser taxado. Enquanto que uma professora ganha 5 mil, paga 27,5 hoje, entendeu? É absurdo a distribuição de renda no nosso país. Então, o Lira, ele trata direto com os bancos, a financeira, dos super ricos e tal. Mas ele viu uma oportunidade nisso de fazer uma média com o governo. Ele foi beneficiado pelo esquema de Alagoas, onde ficou ele e o Renan como candidatos. Aí o governo entrou, entendeu? Tem uma negociação que deixou ele tranquilo, entendeu? Então, o que acontece? Tranquilo, entre aspas, porque a tranquilidade dele acaba no dia seguinte que ele tem uma conquista. Aí ele começa a chantagear de novo, entende? Aí ele vai lá e faz a negociação do motim, nas costas do Hugo Mota, inclusive, entendeu? Direto com o Sóstenes. E aí ele deixa o bolsonarismo meio refém dele, o Mota refém e o governo refém, entendeu? Então, o que acontece? A questão já devia ter sido votada, não tem nada para não votar. Tanto que o Hugo Mota, mesmo ontem, numa entrevista que ele deu de manhã,
Ele falou, está pronto. Por que vai esperar o fim de setembro para votar? Nós podíamos votar hoje. A urgência já está votada. Então, nós ainda vamos apresentar ao pessoal, eu vou lá defender, que passe para 15%, entendeu? E não 10%. E isso daria um saldo para o governo enorme, porque o topo da pirâmide, se você botar para mais de 2.400, você vai obter uma arrecadação que não deixa ninguém pobre, é tudo mentira, entende? Mas que garantiria muito mais políticas públicas e etc. O que virou isso? A chantagem. A chantagem para o julgamento do Bolsonaro, entendeu? A chantagem para votar esse pacote que nós discutimos aqui no começo, etc. É por isso que não vota, entende? Mas o preparo, até o relatório, eu proponho votar imediatamente o relatório do Lira, entende? Que saiu da comissão. Entende? Não dá. É claro que eu não estou satisfeito, né? Que eu acho que aquilo é grande, mas eu acho que simbolicamente, para a sociedade, para o governo e etc., vai ser uma sinalização muito positiva e incontestável. Por isso eu acho que ele vai acabar entrando, mas precisa ver o momento, entende? Ou se eles vão retaliar adiante, quer dizer, ou seja, travar a pauta com o partido saindo do governo, não vou votar mais nada que o governo propõe, e aí vamos direto para o processo eleitoral, porque isso, no fundo o Lula também está perdendo a paciência, porque o que ele falou naquele dia, falou, ministro, vocês se definam aí, porque eu não vou ficar a vida toda aqui. Assim como ele está batendo no Trump e tal, e fica aquela lenga-lenga, não, entendeu? Empresário. Não, eu acho que o próprio governo está tomando ciência. Eu vi o Haddad falando, que é tão sensato, tão moderado. Não estou criticando o Haddad, não. Ele faz o papel dele, mas eu acho que Banco Central, o Galípolo falar que tem que manter 15%, entendeu? Os juros, com uma inflação que está praticamente dentro da meta e tal. Esse negócio também não estamos satisfeitos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o próprio Lula, eu acho que ele está pisando no acelerador nessa questão aí da soberania, entende? Fala, não, aqui ninguém vai fazer papel de bobo, nem com o Centrão, nem com o trumpismo, entende? Vamos botar o Bolsonaro na cadeia logo, fechar... Você acha que os ministros do União saem nesse movimento aí que o Lula está fazendo? Os ministros do União Brasil saem do governo? Eu vi que eles não estão querendo muito sair, né? Acho que é mais fácil eles saírem do partido. Sim, pode ser, Sinara. O problema é saber quanto eles arrastam. Eles não arrastam muita gente, você está entendendo? Então, o Celso Sabino tem a cópia ali agora, o cara é ministro do turismo e tal, ele quer ser candidato a senador. Então, claro que ele quer ficar com a visibilidade do ministério. Você está entendendo? Não sei o Fufuca também, acho que tem um lá que vai sair mesmo. Né? O Ministério de Esportes é uma fonte de visibilidade, papapá e tal. O problema é que eles não entregam nada, entendeu? Aquele Rueda, pelo amor de Deus, gente, aquele sujeito foi fazer um aniversário lá na Grécia, vocês viram isso? É verdade. E esses são os defensores da democracia brasileira, nós estamos lascados, né? Ou seja, Ciro Nogueira, entende? Que falou que o Lula foi o melhor presidente do Brasil, entende? Agora ele falou, não, quem foi o melhor foi o Bolsonaro, o Lula já foi, entendeu? Então, essa gente é difícil de tratar, mas você tem que fazer política, né? Então, fazer política para ter um mínimo de desgastes e rompimentos que são, digamos assim, você tem que levar isso até um momento final do processo, reta final do processo eleitoral, e eu acho que não vai ser fácil, entendeu? Porque a elite brasileira não quer isso que o Haddad falou. Finalmente ele falou isso. Porque quando eu combati a política econômica, não votei no arcabouço, eu falei, tem muita ingenuidade. Você não vai agradar o mercado de jeito nenhum. Não tem que ter teto de gastos, entendeu? Não tem que ter. Você tentar alisar ou botar uma intermediação, não tem. O agro não tem intermediação. O mercado financeiro não tem intermediação, entende? O trumpismo não tem intermediação. Nós estamos desse jeito e agora é hora de falar direto com o povo e obter vitórias, sem derrapadas, entendeu? Sem deslizes retóricos, etc. Mas eu acho que
Eu acho que a esquerda está no páreo para voltar a ganhar, e eu acho que esse vai ser a única maneira de começar a virar a chave mesmo e fazer um isolamento, apesar que eles vão reeleger de novo 360, 380 parlamentares com as emendas e toda a corrupção, etc. Então, mas a gente ainda tem muita fé na democracia, como eu disse, né, pô? Quem lutou contra a ditadura sabe o que é ditadura. Então não tem ditadura da toque. Que conversinha é essa, gente? Né, Ivan? Imagino para... Me despedindo de você, eu vou levantar a tela aqui. Você está vendo quem está ali atrás? Abre a câmera aí pra gente. O mesmo quadro que você tem ali. Só que o meu esse Land, olha aí. Está perto da... Você é onde? Muito bom. Ô, Ivan, só antes de você sair, afinal, quem que vai ser nosso candidato em São Paulo ao governo? O Alckmin vai continuar como vice. A Haddad disse que não quer. Quem é nosso candidato ao governo em São Paulo? Gente, tá na hora de escolher, né? Não é fácil. Eu acho que é difícil dar uma definição agora, realmente. O Alckmin não quer largar o osso aí. Vamos e venhamos, ele se fortaleceu muito. E nem nós queremos que o Alckmin largue. Você agora virou alquimista, né? Agora virou companheiro Alckmin, né? Camarada. Ele tá bom, ele tá bom na vice, Ivan. Ele tá bom na vice. Eu tenho que reconhecer, como você, que o Alckmin não incomodou em nada. Até a Tabet foram surpresas positivas no desempenho. Entendeu? E o Alckmin, pelo perfil dele, ele acabou cumprindo um papel aqui, frente à elite podre nossa aqui, entende? De negociador, aquele foi governador de São Paulo não sei quantas vezes e tal, e aquele tucano em cima do muro mesmo, picolé e tal. Então, foi um perfil positivo para negociar, e ele gostou da cadeira, você está entendendo? E também o futuro Deus dará, né? Então, aquela coisa toda. Agora, debater o Estado de São Paulo é um risco. Então, ele vai arriscar, ir junto com o Lula e ficar. E hoje, veja, aqueles que pretendiam o MDB e tal, ficaram assim, né? Pô, entendeu? É o Debabá, não dá. Então, possivelmente está dado. O Haddad, dependendo do que vai acontecer em São Paulo, ele pode ser sim, minha opinião. Ele falou ontem que não vai. Mas eu acho que isso aí é só o Lula dar um dedaço lá, você vai ver como é que funciona o negócio. Quem fundou o PT sabe, entendeu? Então, e a outra coisa é o seguinte, é o Senado. Tá? Aí tem gente, tanto a Haddad tem a Marina agora, né? A Marina está se lançando aí para o Senado. E eu não acho um mau nome, não, entendeu? É um bom nome. Tá? É difícil, porque quem conhece o interior de São Paulo, entende? Que não. É desde o Collor, entende? Desde a campanha de 89, eu rodei de caminhão na campanha do Lula, 200 cidades, aquilo não muda, sabe? Aquelas Prudente, Araçatuba, Ribeirão, entendeu? Aquele arco todo ali, não é fácil, porque a gente entra, às vezes até governa e tal, mas não é fácil, porque tem muito conservadorismo. Mas eu acho que tem candidaturas, a gente precisava botar candidaturas fortes, tanto ao governo quanto ao Senado, interessa a campanha nacional, e cada senador aí vai ser importante. Cada senador vai ser um marco, mesmo que ele seja só um democrata, entende? Nós temos que ver o cara que é confiável para não ser a estupidez humana aí que anda graçando e tal. Ou tem locais que vão eleger, como Brasília, aí, uma Damares, e tem essas coisas todas que não é possível. Né? Então, São Paulo é muito importante, a gente deve ser bem cauteloso, mas eu acho que esse cenário que eu tracei me parece assim que tem uma adequação. Tá? Muito bem. Ivan, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Até a próxima. Vamos continuar aí acompanhando as... Eu que agradeço. Obrigada. Um a todos vocês, tá? Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Abraço.